Mateus 22. Oh, glória. Mateus capítulo 22. A parábola das bodas. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, Mateus 22, 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidais para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, com profundidade no nosso espírito, para que possamos ser edificados, consolados, instruídos nessa noite, para que nós possamos sair daqui mais santificado ainda pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Esse texto, querido, fala na realidade do pai, que é o rei, que vai celebrar as bodas do seu filho, que é Jesus, e ele vai convidar pessoas para estar nessa festa. Então nós vemos aqui, eu já quero entrar direto no texto, depois eu vou dar uma base melhor para a gente entender. Então quando ele diz assim, que ele foi convidar e disse aos seus servos: está pronto, lá no versículo 8, está pronto a festa, mas os convidados não eram dignos. Ele estava falando isso a respeito dos judeus, que foram os primeiros a ser convidados, o povo de Deus, da onde Jesus nasceu. E eles rejeitaram. Lá no Evangelho de João, você vai ler assim: ele veio para o seu, mas os seus não o quiseram. Os seus disseram assim: crucifica-o, e que caia o sangue dele sobre as nossas vidas. E você vai perceber que isso é um recado que Jesus estava dando para os judeus da época, que iam rejeitar. Esse convite era um convite do Pai. E você vai ver que aqui no 9, não, perdão, quero voltar um pouco aqui. Vinde. O rei ficou irado, no 7, e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Isso aconteceu 70 depois de Cristo, onde Jerusalém foi incendiada e eles foram dispersos para o mundo. E aí no versículo 11, 12, vem falar de outros tipos de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste sem veste nupcial? E ele emudeceu. Entenda, querido, Jesus estava convidando as pessoas. O rei estava convidando as pessoas. E as pessoas estavam vindo para a festa.
Então esse servo saiu nas encruzilhadas, por tudo quanto é lado, trazendo pobres, tudo quanto é tipo de gente que não era aceito. E isso fala de Jesus dizendo assim para os judeus: olha, vocês rejeitaram o meu reino, mas agora eu vou para todas as nações, trazer toda a tribo, toda a língua e toda a raça para a minha festa. Só que nessa festa, aqui vai dizer assim, que tinha uma pessoa ali que não tinha veste nupcial. E você pergunta, mas como que é esse negócio de veste nupcial? Porque o pai do noivo, aqui no caso o rei, quando estava convidando as pessoas para vir à festa, o convite da entrada era o quê? Veste nupcial. Então ele tinha lá, não sei como era a roupa, mas vamos dar um exemplo que fosse todas umas roupas compridas azuis, com faixas douradas. Essa era a roupa da festa das bodas do seu filho. Então ele deu essa roupa para todo mundo, dizendo: olha, quando os servos saíam a convidar, dizia: você quer ir na festa? O rei está convidando, quer, então toma a veste nupcial. E ia para outro lá: você quer ir na festa do rei, do filho do rei, as bodas, você quer estar lá? Sim, toma a veste. E eles vestiam as vestes e entravam lá esperando a festa começar. Só que o rei entrou na festa e ele foi dando uma volta, e ele olhou e disse: opa, tem alguém estranho aqui no meio. Tem alguém sem a roupa. E aí ele faz essa pergunta: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. A cada dia, querido, quando a gente está evangelizando, quando a gente está testemunhando Jesus através das nossas vidas, quando nós estamos falando de Jesus, na realidade também nós somos servos do Senhor, convidando as pessoas para as bodas do Cordeiro. Nós estamos convidando essas pessoas para estar lá. Nós estamos fazendo isso. Mas o problema é as pessoas achar que podem ir para essa festa sem as vestes nupciais. Elas, na realidade, isso aqui fala do que é o tema dessa pregação, um processo seletivo de Deus, do Pai, do Rei. E o Rei está dizendo: vocês querem vir para a festa? Vocês querem vir para o meu reino? Vocês querem estar comigo para sempre? Vista as vestes nupciais. Mas tem pessoas que elas querem estar nas bodas, mas não querem vestir as vestes nupciais. É achar, querido, que a gente vai para Deus do jeito que a gente quer. E aqui fala assim: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Sem vestes nupciais fala de rebelião. Porque se o rei diz: vista as vestes, e aquele engraçadão apareceu lá, só ele sem as vestes, e só ele queria estar diferente na festa, ele também foi o único diferente que foi amarrado e lançado no inferno, né? Que se tão diferente. Então, eu vejo hoje assim na igreja de Cristo, o Senhor está convidando, as pessoas estão até aceitando, mas elas não estão vestindo as vestes nupciais. Elas não estão se preparando para esse momento tão santo, tão puro. Sabe por que não querem vestir vestes nupciais? Porque na maioria das vezes é isso que acontece. Elas não querem tirar as suas vestes para colocar a veste nupcial. Elas não querem tirar as suas vestes para colocar aquilo que Deus vai dar. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Ou você tem o Espírito de Deus, ou você tem algum demônio, algum espírito maligno. Não tem como ter os dois juntos na sua vida. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você tira as suas vestes carnais, ou você tira as suas ideologias e os seus achismos e coloca a veste de Deus. Não tem como conciliar as duas coisas. Porque quando a gente vem para Deus, a gente vem com a roupa do mundo, não vem? Não é assim? A gente vem com a roupa do mundo. Mas como eu vou querer pegar as vestes santas do Senhor e vestir por cima daquilo que é mundo? Antes eu preciso tirar as minhas vestes. Eu preciso me despir diante do Senhor. E despir-se fala de humildade. Quando você
se achega ao Senhor e diz: Senhor, quem sou eu? Um verme. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu preciso da sua glória. Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Eu me arrependo, Senhor, eu te quero mais. Me limpa e santifica, porque eu sou imundo, Senhor. O que você está fazendo? Tirando as vestes do mundo. E aí o Senhor diz: não, agora Ele pode receber, Ele pode vestir. Então as pessoas estão até aceitando a andar com o Senhor, andar, entre aspas, a vir para o culto, a glorificar a Deus, mas há uma dificuldade, querido, de se vestir essa veste, porque não querem tirar as suas. Só que com essas vestes do mundo, nós não vamos poder estar lá, nós não vamos poder participar desse momento, amém? Então é importante que a gente comece, Deus está selecionando os seus na terra, desde a criação do mundo, você vê um processo seletivo, Deus selecionando os seus. Quando Deus envia o dilúvio, Ele selecionou só a família de Noé. E o resto foi para o beleléu. Não querem minhas vestes de justiça? Então vão beber água. E aí você vai para Sodoma e Gomorra, só foi salva a família de Ló, o resto foi todo destruído. E assim, Deus vem no seu processo seletivo. Amém? Que o Espírito Santo nessa noite olhe para o teu coração e Ele possa dizer: esse é meu filho amado, esse é aquele que está me deixando tratar com Ele. Amém? Glória a Deus. Você sabe que a ceia, hoje nós celebramos a ceia, ela é um pré-anúncio das bodas, sabia? Toda vez que a gente pega o pão, o vinho, e a gente tem essa comunhão junto, a gente está celebrando aqui algo que nós vamos celebrar na eternidade. Porque Jesus, lá em Mateus 26, 29, Ele diz na última ceia: e digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E até na hora da ceia, eu gosto de falar assim, querido, porque nós precisamos ter temor e santidade. Até na hora da ceia, você não pode estar com uma veste estranha querendo participar de uma antecipação das bodas do Cordeiro. Você está digno para tomar a ceia? Eu não falo digno de dignidade, porque nenhum de nós seríamos digno. Mas quando Paulo diz lá que ninguém tome a ceia indignamente, é da maneira errada, sem respeito, sem estar com o coração limpo, sem estar consertado. É isso que Paulo está querendo dizer. Por isso que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você está com veste, está tudo jóia com você, está bem, você e sua esposa e você, não tem pecado, está tudo jóia, amém, vamos participar. Então, fala de um pré-anúncio, porque Jesus disse que um dia nós vamos beber para sempre e comer com Ele lá nas bodas. Então, a ceia é uma antecipação das bodas, a gente celebra antes o que nós vamos celebrar na eternidade, amém? Nós temos que estar bem vestidos. O versículo 13: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Jesus fala em muitas partes do seu evangelho. Você vai ver, se você ler os evangelhos, que ele vai falar em um monte de lugar. Que aqueles que não obedecem, aqueles que não querem estar com ele, serão lançados no inferno. A gente vê isso o tempo todo Jesus falando. E ele não está falando porque ele tem prazer de lançar, mas ele está avisando para que as pessoas tomem uma posição. Entre nesse processo seletivo de escolhido de Deus. Somos escolhidos, separados e santos. A palavra santo, ela tem também uma intenção de dizer separado para Deus, consagrado para Deus. No Velho Testamento, quando se ungia uma mesa, se ungia qualquer coisa lá, aquela coisa, se fosse uma taça, ela era separada para Deus, não pode ser usada mais para outra coisa. E aqui no Novo Testamento, Deus está nos separando, através de Cristo, para Ele. Amém? Mas Jesus vai falar, porque aqui está falando que ia amarrar os pés e as mãos dele, ele seria lançado no inferno. E uma das traduções, porque a nossa palavra, ela só fala inferno, 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 mas no grego tem
3 tipos de inferno. Tem o Geena, o Tártaro e tem o Hades. Mas eu quero falar só de um aqui, que é o Geena. E quando Jesus fala do Geena, ele fala do lixão que tinha em Jerusalém. O lixão que era fora da cidade, onde as pessoas iam lá queimar o lixo e iam também queimar os animais mortos. Então, quando Jesus fala em inferno e sereis lançados, nesse texto mesmo, amarra a mão os pés dele, lança ele no inferno, para nós fala inferno, mas no original está dizendo no lixão. Lança ele no lixão para ser queimado, nas trevas exteriores, no inferno. Então, olha o processo seletivo. Se a gente é um lixo na vida, quando a gente morrer, a gente vai para onde? Pro lixo. A gente não, perdão. Não, você vai ficar ofendido comigo. Quando uma pessoa ela vive como um lixo e ela morre, ela vai para onde? Lugar de lixo, o que você faz na sua casa com o lixo? Você joga no lixo. E o lixeiro leva pro lixão. É um processo seletivo que Deus está fazendo. A pessoa ela quer ser um lixo, mas não tem como o lixo ir para o céu. Agora, se a pessoa quer ser santa, o santo tem que estar no lugar santo. E quando ele morre, ele é levado para o lugar santo. É aquele que está com as vestes nupciais. É aquele que vestiu a roupa que Deus quis lhe dar. Amém? Mateus 3,12 diz assim: a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Fala desse processo de seleção. Vai chegar o dia que ele vai pegar a sua pá. Ele está dizendo, ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E essa palha, ele está falando desse inferno, desse lugar separado. É um processo seletivo. É um processo seletivo. Queria que você entendesse nessa noite que nós estamos num processo de seleção. Eu quero crer que eu vou morar no céu, amém? Você também, amém? Amém? Todos nós queremos morar no céu. Vamos ficar firme, querido. Vamos ficar firme. Porque eu sou salvo, de fato, mas não ainda de verdade. Por quê? Porque eu não terminei minha carreira ainda. Teve muitos que já foram salvos e na metade do caminho abandonou o Senhor. Então eles estavam salvos de fatos, mas não é de verdade. Como desviaram e morreram desviados, foram para o inferno. Então eu hoje estou salvo de fato, mas não de verdade completamente, porque eu não estou lá. Mas eu quero ficar firme até o fim, como Paulo, combater o bom combate, guardar a fé, como é que é? Terminar a carreira, guardar a fé, até o fim. Porque nós estamos num processo de seleção, e qualquer um pode ser selecionado para ir para o céu, se fizer digno da maneira que ele vai agir com o Senhor, mas também qualquer um que está dentro também pode ser rejeitado depois, conforme ele está vivendo, porque foram todos convidados. O engraçadão estava lá, ele também tinha sido convidado, mas ele não quis vestir a veste. Uma dificuldade hoje da igreja vestir a veste, porque veste fala de santidade, fala de renúncia, veste fala de nós vestirmos a justiça de Cristo que foi imputada em nós. E a justiça de Cristo que está em nós nos faz justo e praticar atos de justiça. Por isso que muitas pessoas não querem vestir essa roupa, porque ela traz uma responsabilidade de ser santo e praticar justiça. Porque só pode praticar justiça quem já foi justificado. Por isso, como eu ensinei uma vez aqui na escola bíblica, o Espírito ele pode, e ele faz isso melhor que nós, viu? O Espírito ele é uma pessoa que ele faz boas obras, ele ajuda muita gente, ajuda mesmo. Só que ele está fazendo isso fora da justiça de Cristo. Vai valer alguma coisa? Não vale, porque Cristo não é o Salvador. Para eles é apenas um espírito de luz, eles não têm Jesus como Salvador. Então Jesus não é o justificador deles. Então eles estão fazendo obras fora da justiça. Estão fazendo o certo, mas sem a justiça de Cristo. Mas você, querido, tem uma responsabilidade. Você tem uma veste de justiça na sua vida. E quando você faz uma obra de justiça, ela é aceita por Deus. Amém? Hoje até a pastora estava falando, né, pastorinha? Eu estou até lembrando aqui. E eu lembro disso quando estava lá em Itajaí também, que o pastor disse. Por que a casa das crianças ainda estão cheias de crianças lá? Ninguém adota, querido.
A igreja não adota. Isso que eu ia falar, quem está adotando são os espíritas. Então cada criança lá que está indo para uma casa de um espírita e vai se tornar um espírita, nós vamos ser culpados pelo sangue porque nós não fomos lá tirar. E isso é mandamento. Olha no Velho Testamento, nos profetas, Oséias, nos menores principalmente, eles falam muito de Zacarias. Eles falam assim, lá em Isaías ele vai falar assim, no capítulo 1, versículo 14 em diante: eu tenho nojo das suas festas, nojo dos seus sacrifícios, nojo dos louvores que vocês me dão. E aí ele vai falando, depois ele fala assim: porque vocês não têm tirado os órfãos, vocês não têm cuidado dos órfãos e nem das viúvas. O que é mais importante para Deus? Ritual, tradição, bater palma. Eu não estou falando que isso não seja merecido, mas tudo isso sem eu ser verdadeiramente um homem justo de Deus, que está preocupado com a justiça daqueles que estão injustiçados e abandonados, fica difícil. Aqui a Limeira é tida como uma das cidades que mais tem igrejas evangélicas. Por que está cheio da casa das crianças? Aquelas crianças que não têm pai, não têm mãe. E se eu vou lá e adoto uma, querido, vai ser uma alma que vai ser salva. Os homossexuais estão indo lá, estão lutando para ter eles. Os espíritas também, os idólatras, e vai aí, tantos satanistas, pai de terreiro. Eles estão indo lá. E a igreja está fazendo o quê? Isso são vestes de justiça. E nós temos que ver essa possibilidade. Nós não falamos no começo, na hora da oferta. Se Ele é Senhor da minha vida, Ele é dono de tudo da minha vida, então eu não posso dizer, eu não vou adotar porque vai ficar um pouco mais apertado. Oh, querido, Deus honra quando você o honra. E é sempre assim, você dá o primeiro passo, depois Ele te honra. Não pensa que primeiro Ele vai te fazer rico, para depois você dizer, agora que eu estou rico eu vou adotar. Não, quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Quando você der o passo, Deus te honra. E está faltando essa veste. A igreja tem. Por isso que Deus, eu acredito que Ele também está falando para a igreja hoje. Estou cansado dos seus cultinhos, das coisas que vocês fazem, mas vocês não têm obra nenhuma, vocês não têm veste de justiça, vocês não fazem nada. Amém? Nós precisamos acordar, querido. Eu preciso acordar. Então nós estamos num processo de seleção. Estamos no processo, não acabou ainda não, viu? Presta atenção, nós estamos no processo de seleção. Versículo 14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A palavra está falando. Ele chama um monte. Aí ele fala assim, esse vem, não, esse não, esse vem, esse não, e esse nem pensar. É assim. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, estamos num processo de seleção. E nós temos tudo para ser abençoados, querido. Temos tudo para ser prósperos no Espírito. Nós temos palavra, temos tudo. Temos pregação, temos adoração, temos tudo nas nossas mãos. E o que a gente está fazendo? Estamos num processo de seleção. Nós temos que começar a nos mexer. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Esse processo, ela existe na natureza. Você vê as árvores, as mais fortes que crescem mais rápido, matam as outras que estão embaixo. Isso nós vemos nos animais. Os mais doentes, os mais fracos morrem, os mais fortes ficam. E eu posso trazer isso para a igreja hoje, que os mais fortes são aqueles que estão em Cristo Jesus. Esses ficam e vão para o céu e permanecem. Mas aqueles que estão longe da palavra, que negaram Cristo, são aqueles animais que estão doentes, que estão fracos, que estão fora do rebanho. E se eles não forem alcançados por nós que vamos pregar a palavra, eles também vão ser exterminados e ser jogados no lixão, no Geena, no inferno, para ser queimado. Amém? Você está entendendo? Nós vemos hoje no nossa rotina do dia, nas escolas, vai fazer um teste e tal. Tem um processo de seleção. Nas empresas, tem um processo de seleção. O cara pede lá, eu tenho 100 vagas, vem 500 fichas, ele vai selecionar as melhores. Quem que quer pôr o pior? Quem que quer pôr o pior? Ninguém. E você pensa que Deus é assim? Ele que é santo,
Ele que é pai grande, que tem toda a sabedoria. Você acha, não, vem qualquer um aqui para cima, vamos encher esse céu. Que não é assim que funciona. Deus é tão exigente, querido. Não quero assustar você com isso. Eu quero despertar só você entender que ele é santo. Que no Velho Testamento, quando ele instituiu a lei, o sacerdote entrava uma vez por ano para ministrar lá. Se o sacerdote tivesse qualquer pecadinho que fosse, quando ele passava a cortina no Santo do Santo, ele caía na presença do Senhor. A Bíblia diz que ele não podia nem suar, porque se ele suasse, ele também morria. Por que, pastor, suar? Deus tem alguma coisa contra o suor? Não, porque se a pessoa estava suando, porque ela estava devendo. Ai, já percebeu? Não é? Não é por causa do suor. Você já viu como uma criança fica nervosa, ela fez alguma arte, você começa a perguntar e daqui a pouco vem um pinguinho que você fala, já entendi quem foi. Soa. Deus era tão exigente que nem suor podia ter. Deus só estava querendo mostrar para a humanidade, eu sou santo, quero vocês comigo. Só que nós não vamos fazer nada, o Espírito Santo vem e nos capacita para isso. Amém? O sangue de Jesus nos lava. Então nós temos tudo para estar com o Pai e ser selecionado para as bodas do Cordeiro. Amém? Você pensa que Deus vai aceitando assim qualquer Zé Mané que vai subindo para o céu? O cara a vida toda foi um adúltero. Aí ele morre e Deus fala, entra para cá. Aí entra um adúltero dentro do céu. O cara roubou e mentiu a vida toda, enganando. Negócios sujos. Aí ele morre e ele vai entrar para o céu. Como que a gente pode entender esse processo seletivo? É injusto e Deus é justiça. Amém? Deus é justiça. Deus é justo. Eu fico tão feliz de servir esse Deus porque eu sei que nunca eu serei injustiçado. E nunca acontecerá nada comigo que meu Pai não permitir. Ele é justo. A Bíblia diz no Salmo que Ele é justo, juiz de toda a terra. Amém? E Ele está de olho em nós, a igreja dEle. Ele está de olho em você. E será, querido, olha, vamos trabalhar a nossa imaginação. Vamos supor que Jesus adentrasse essa porta agora. Hein? E Ele aparecesse como apareceu para os discípulos. Ele viesse aqui à frente e começasse a dizer, bom, agora eu vou dizer quem está selecionado aqui. Você ia suar? Começar a cair aqueles pingos. Ai, meu Deus. Ou você ia dizer assim, graças a Deus que eu estou bem com Deus. Não devo nada, não tenho pecado, não tenho vício. Estou fazendo de tudo. E até onde eu aprendi, porque Deus só exige de você até onde você aprendeu. Não pensa que Ele vai exigir uma coisa lá de cima que você nem aprendeu. Mas até onde você aprendeu, você está praticando. Porque com um ano de caminhada a gente aprende um tanto de coisa. A gente tem que praticar aquilo. Com 2 anos, mais um tanto. Com 10, 20, então... Você está praticando até onde você aprendeu? Amém. Jesus vai falar, vem filho, você é meu. Será que Jesus ia olhar para você e você ia ficar suando, dizendo... Ou você ia fazer como convidado lá? Por que ele emudeceu? Ele sabia que ele estava errado. Amigo, o rei ainda chama ele de amigo. Amigo, como que você entrou aqui sem veste? Quer dizer, você sabia que aqui só entra com veste, por que você teimou de entrar sem veste? E aí ele emudeceu. Acho que ele ficou branco que nem um papel, não tinha o que falar. Será que se Jesus olhasse para nós aqui, olhando para você, e você falasse assim, eu tenho certeza que Ele vai me chamar. Ou você dizia, misericórdia, Senhor. Nós estamos num processo de seleção, querido. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Amém? Essa passagem aqui, nós lemos ontem ela na escola bíblica, ela é muito importante, querido, que a gente tenha ela no coração. É uma realidade para nós. E essa passagem também fala do processo de seleção, não tem como. Não tem como. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muitos para a porta espaçosa, e poucos que se acertam com a porta da vida. Você viu pessoas que tentam fazer alguma coisa? Uma mulher quer aprender crochê.
E ela tenta, uma hora ela fala assim, isso aqui não me dei bem com crochê. Isso não é para mim. Assim é com as coisas de Deus. Tem pessoas que vai tentar, e ela não quer, né, às vezes, nem a ajuda de Deus, ou ela quer da sua maneira, ela quer ser inversa, e vai tentar, e uma hora vai falar, esse negócio de crente não é para mim. Eu não vou me dar bem com isso. Porta estreita não dá certo. Se você pegar as igrejas sobre a face da terra e for tirar em porcentagem, quantas igrejas estão pregando porta estreita e quantas estão pregando portas largas? O que você acha? Elas estão pregando a porta larga. Venha, vamos ficar rico, tá tudo legal, né? É como se fosse aqui já fosse o paraíso. Querem pintar um quadro que é mentira, um quadro que não existe. Vive debaixo de ilusão. Porta larga. O marido seu tá... larga ele, arruma outro aí, nesse caso você. Arruma outro. Pastor, eu tenho um grande bar, é muito movimentado, é pecado? Não, você está dizimando? Então não tem problema, pode ficar com o bar. O problema é deles que bebem. A gente pode até exagerar um pouco, né? Pastor, eu tenho uma biqueira, mas eu não cheiro, eu sou santo. Sou de Deus. Aquele negócio passa perto de mim, eu amarro o nome de Jesus. Mas eu tenho uma biqueira, o pessoal que trabalha para mim. É pecado, pastor? Ele vai dizer, não, você dizima, oferta não. Então tudo bem, o problema é deles que cheira. E a igreja hoje está com esse problema de sempre lançar a culpa no outro. E eu estou certo. Cai no mesmo espírito de Eva. Foi Adão disse, foi a mulher que o Senhor me criou, né? E taca a culpa em Deus. E a Eva também fala, foi a serpente que o Senhor criou. E a serpente ficou quieta, ela não falou nada, né? A serpente tinha ficado muda aquela hora, nem abriu a boca, só ficou mostrando a linguinha assim, mas tomou também, teve que comer pó. Você viu que a maldição da serpente é comer pó? Nós somos feitos do quê? Pó. E o diabo tem comido pó ou não? Tem se fartado de pó. Tanto tem se fartado que Apocalipse vai falar, antiga serpente agora é dragão. Foi crescendo, virou um dragão, comendo pó. E a igreja hoje, infelizmente, tem muito pó. Por isso que nós temos que morrer, nós temos que largar esse pó, nós temos que ir para o Espírito. Se não nascer, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Tem que nascer do Espírito. Tem que ser Espírito, tem que andar no Espírito. Tem que viver todo dia no Espírito. E são esses que são selecionados, os que estão no Espírito. Porque a carne faz parte dessa dimensão. Tem um Provérbios que diz assim, puxa, eu não vou lembrar o começo, que o caminho da sabedoria, alguma coisa é para cima, e o inferno é para baixo. Tem um provérbio que fala. Aí você vai em Efésios capítulo 4, diz que Jesus, antes de subir para as alturas, desceu às regiões inferiores da terra. Então o inferno é um mundo espiritual aqui dentro da terra, no pó. E quando eu estou no Espírito, eu estou fora desse mundo. Eu estou no outro mundo. Mas se eu estou na carne, eu estou algemado a esse mundo de trevas inferiores. A igreja tem se comportado assim, infelizmente. Por isso que é importante a gente estar ouvindo isso. Eu esqueci daquela frase de novo, viu, amor? Eu ia até pôr aí. Do óleo ungido, como é que é? Não existe nenhum óleo ungido suficiente para deixar você liso, para você passar na porta estreita. Você tem que emagrecer. Tem que emagrecer. Amém? São poucos que acertam por elas. Então, a responsabilidade é minha. Quem que é a porta? A porta é Jesus. E se eu não emagrecer, querido, se eu não ficar anorexo espiritualmente do mundo, se eu não ficar na pele e osso do mundo, porque eu vou estar muito gordo para passar. Espiritualmente do mundo eu tenho que me abster de tudo. Vá, cachaçinha. Não. Cara, a menina quer sair com você, sou casado. Se abstém de tudo. Seja anorexo para o mundo, querido. Você vai ficar tão magrinho que você passa até de atravessado, né? Amém? Nós temos que emagrecer.
Ontem nós estávamos até comentando do efeito sanfona, né? Das mulheres que às vezes fazem regime e tem chamado efeito sanfona. E a igreja está assim. A mulher acha que está com 40 quilos, está gorda. Às vezes não está, mas às vezes acha que está, né? E aí o problema às vezes no espelho, que ele está meio assim, ele enche mais. Ela vai fazer um regime, ela toma lá um treco lá, não sei qual, fala o nome aí de algum... Como é que é aquele conhecido aí? Herbalife? Herbalife, essas coisas todas. Aí toma, dá uma enxugada. Daqui a pouco ela entra no desespero, e aí o que ela comia lá, ela come bem mais aqui. A de 40 vai para 50, então já fez um efeito sanfona e ficou mais gorda do que estava. Aí passa um tempo, cai a consciência, eu preciso de novo, e volta. E aí, daqui a pouco dá o desespero de novo, passa numa padaria, vê um doce, volta, abre tudo de novo. Aí vai para 60 e assim vai indo. A igreja está assim, ela não consegue se manter num padrão, ela não tem um prumo, ela não tem uma... Sabe? Como a onda do mar vai e volta, ânimo dobre. Então é assim, a pessoa vem, porque eu vou mudar, eu quero, amém, vamos lá, hora tal, pá. Daqui a pouco ela dá uma paradinha de novo, aí volta, dá uma espiadinha no mundo, dá uma coisadinha, fica lá, tal. Daqui a pouco pesa a consciência, porque consciência é uma coisa que ela cutuca a gente, né? É Deus, e a consciência ela está no espírito, não está na mente, está no nosso espírito. Deus deu esse presente para nós. Pesa a consciência, o que eu estou fazendo? Preciso voltar para Deus. Meu Deus, misericórdia, perdão. Aí vem e chora, pede perdão, ora em língua, sapateia, amém. E começa todo o processo de novo. E aí o diabo que já levou uma vez para o mundo, fala agora, o negócio é o seguinte, né? Estava em 7 e vamos em 15. Nós temos que tirar ele lá. Aí ele se fortalece e começa a banar as coisas para você, e você vai lá de novo e cai numa outra armadilha. E aí você vai para um poço um pouco mais fundo do que estava, porque um abismo puxa o outro. E aí você fica naquele nível, tal. Daqui a pouco pesa muito mais a consciência. Meu pai, o que eu estou fazendo aqui de novo? Senhor, agora uma super misericórdia, um super perdão para mim. E chora, sapateia, lá. Aí o diabo fala, puxa, agora nós vai ter que juntar um 100 aí, cara, porque está ficando difícil. E aí manda 100, e assim vai indo a vida, só que nunca se firma na casa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, casa de Deus, ela serve para você lançar raízes. Eu não estou falando de um templo, também serve, mas não estou falando de um templo, de um lugar, mas foi um casa de Deus, está com o povo de Deus. Claro que você tem que escolher um lugar. Você já viu gente que fica um mês numa igreja, 5 meses na outra, 3 na outra, 4 na outra, a vida inteira, assim. Passa a vida e ela não achou um lugar ainda para lançar raiz, porque uma árvore que você planta ela começa a brotar, você tira a planta em outro lugar, ela deu uma murchada, ela vai ficando doente, arranca a planta em outro lugar. Ela nunca cresce, ela fica doente, ela não dá fruto. Então, tem que ter um lugar que você lança suas raízes, se apruma e começa a crescer para dar os seus frutos, tanto dentro e principalmente fora da casa de Deus. Você tem que estar num corpo. Amém? Então, o que nós vemos é essa entrada e saída, essa vou ou não vou. Eu até falei ontem que ele me pesou no coração porque o Espírito me pôs um peso de tristeza ontem. Porque a igreja nesses últimos dias vai ficar cada vez mais difícil de a gente conseguir segurar a gente na igreja, cada vez mais difícil da gente santificar pessoas. Não que é nós que santificamos, mas levar a palavra que santifica. Porque você faz, a pessoa vem, e você daqui a pouco ela não está. Aí vem, daqui a pouco já não está também. Então fica um negócio esquisito, né? Uma coisa estranha. E eu até falei ontem também, volto a repetir aqui. Quem estava na escola bíblica vai escutar tudo de novo, né? Se o pastor Edson começar a levantar pessoas da cadeira de roda, cegos abrir os olhos e surdos a ouvir, querido, isso aqui não dá 2 semanas, isso aqui nós precisamos ir para um lugar maior. Enche de pessoas para ver o show da fé. E fé, a gente não faz show com fé. Mas entra pessoas, você lembrou, né? Uma linda salva de palmas para Jesus. Não, mas não estou falando daquilo lá não, do programa lá, show da fé. É que eu estou falando que show da fé, tem pessoas que fazem show com a fé. E aí, enche, querido, fica uma coisa maravilhosa. Só que, se não tiver palavra que santifica, que chacoalhe, que acorde as pessoas, elas vão ver milagres, vão ser curadas e não vão ser selecionadas. Porque a palavra não diz assim, aqueles que levantaram da cadeira de roda virão para mim. Aqueles que eram surdos e ouviram agora, sim, esses virão para o céu. Não, ele diz aquele que se santificar.
Porque tem muitos hoje que estão na cadeira de roda e servem a Deus do mesmo jeito. Não foram curados ainda, não tiveram o milagre. E não importa saber por quê que eles ainda não levantaram. Mas uma coisa, o maior milagre eles já receberam, que é a restauração do espírito, a regeneração, nasceram de novo, são novas criaturas e vão morar no céu. Vão com cadeira de roda às vezes até o fim, mas vão para o céu. Lembra daquele homem que eu esqueci o nome dele, que ele não tem os braços nem as pernas, só tem tronquinho. Como é que chama ele? Nick. Ele vai para tudo quanto é lugar pregar, sem mão e pé. Ele viaja o mundo pregando a palavra. Vai para congresso, vai para escola, vai para faculdade. E sempre dando risada. Feliz da vida porque ele encontrou Jesus. Mas como se ele não tem braço nem tem perna? Ele não tem braço, ele não tem perna. Mas ele tem asas que o levam ao trono do Senhor. E tem muitas pessoas com braços e perna que não saem do lugar, que não vai para lugar nenhum. Mas se tivesse milagres aqui, essa igreja encheria. Encheria. Eu já falei que eu não tenho nada contra milagres, até gostaria que Deus me usasse. Eu gosto de ver as pessoas sendo curadas. Isso é com Deus. Amém? Pode ser que um dia Deus me use. Mas quando você vem em todo culto e traz uma palavra de conserto, você percebe que todos os cultos aqui de um tempo para cá é só palavra de conserto? Percebe ou não percebe? Você fala, nossa, que pastor chato, não tem uma palavra para falar alguma coisa boa para a gente. Mas coisa boa é aquela que te corrige. O bom para a pedra que vai ser edificado no templo espiritual de Deus é quando o pedreiro vem lá e ele está te acertando. Dói, mas eu estou te acertando para você ser bênção. Você vai fazer parte do templo espiritual de Deus. Agora aquelas pedras brutas que não querem ser tratadas, não pode colocar lá. E eu creio que essas palavras que o Senhor traz nos últimos tempos, é porque Ele está às portas e vem vindo. David Wilkerson, né? Você que tem assistido bastante, que já morreu, bastantes desses homens aí já andaram falando há um tempo atrás, que eles já morreram, que a palavra era só de mudança, de santificação. Não é tempo, querido, de a gente brincar com nada. É tempo da gente estar sério, jejuar, buscar propósito. Eu quero mais, não quero nem saber, eu quero mais de Deus. Só que nós temos percebido essa coisa na igreja de parece que vai, parece que não vai, uma hora. Então, querido, nós aqui, nós que estamos aqui, ou que estamos ouvindo a palavra hoje, nós temos que começar a ser mais prumado. Nós temos que começar a ser menos abalável. Fica firme, querido, não cai para lá nem para cá, fica aí, O jeito que Deus te chamou, fica. Com o propósito que você veio, fica. Não fica mudando, não fica. Porque nós estamos num processo de seleção. Amém? Glória a Deus. Nós estamos num time de futebol. E o Espírito Santo é o nosso treinador. Então ele só está de olho lá. Aí bota um time para jogar. Aí como é que chama? Olheiro, né? Olheiro só está lá. Puxa, aquele cara joga, hein? Aquele já está escolhido. Traz ele no final, a gente já escolhe ele para o time, para a seleção. Será que nós vamos jogar na seleção lá em cima? Será que nós vamos estar lá nessa seleção? O olheiro está aí. E o Senhor não vai cobrar nada do que Ele não tem te dado. Você tem ouvido muito aqui. Eu também tenho ouvido. Diz para quem está do teu lado, se você tiver alguém do lado. Diz assim, o que Deus tem que fazer para que eu seja selecionado? O que Deus tem que fazer? Responde para ele, nada. O que Deus tem que fazer? Deus não tem que fazer nada. Quem que tem que fazer? Sou eu. O que Deus tem que fazer para eu ser selecionado? Não, Deus não tem que fazer nada. Quem tem que fazer sou eu. Amém? Então, para ser selecionado, só depende de mim. Jesus, Ele já enviou. A cruz, Ele já morreu. Ele já foi para o túmulo, Ele já ressuscitou, Ele já relevou os seus pecados, Ele já enviou o Espírito Santo para a tua vida, para te fortalecer e te dar poder. Então, o que Deus tem que fazer? Nada. Agora é o que eu tenho que fazer. O que eu tenho feito. Amém? O que nós temos feito como igreja? Então, querido, não depende mais de Deus. Você está entendendo?
Deus não faz acepção, na realidade ele chama todos. Você vê nessa parábola da bodas que ele saiu convite para todo mundo. Primeiro para o seu povo escolhido judeus, eles rejeitaram. Depois ele falou, vai e convida todo mundo. Quer dizer, Deus não fez acepção de ninguém. Ele quer que todos cheguem ao céu. Ah, pastor, e aquele que está roubando agora? Ele também quer aquele. Paulo era assassino. E assassino de crente, o pior assassino que tem. Que se um assassino assassina um outro que é ímpio, vamos falar assim, seria menos pior. Mas assassinar um justo e um crente, um pai de família, Paulo fez isso. Mas Deus diz, eu quero Paulo. Ele vai ver quanto que vai ser bom ser perseguido. Amém? Ixi. Aqui diz no 2 Pedro 3,9, só para a gente complementar isso que eu estou falando. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Olha lá o que diz agora. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas são poucos que lhe dão essa resposta. São poucos os que dão a resposta desse arrependimento. Amém? Dar resposta ao arrependimento é depois de você ser salvo, você entrar num processo de metamorfose. Uma transformação. Porque aquele que estava na cruz não teve nem processo de transformação, porque ele já aceitou Jesus e já foi direto para o paraíso. Mas quanto tempo você já é salvo? Tem gente aqui que faz 10, 20, 30 anos, 40 anos com esse evangelho, você deve ter por aí. E esse tempo todo você tem que estar num processo de metamorfose, de transformação. Ele quer que chegue ao arrependimento. E Paulo vai até dizer assim, ó, não que eu tenha chegado à perfeição, mas eu estou trabalhando para isso. Então nós temos que ser transformados. Entra no casulo e deixa Deus trabalhar você lá no interior. E Deus vai mudando o seu interior. Por fora está tudo feio, não importa, mas dentro está ficando lindo. Porque na hora certa você vai ser selecionado. Amém? Entra num processo de transformação, querido. Alguns exemplos que eu quero dar para você na Bíblia, só para você entender. Primeiro foi Saul. Saul foi o que de Israel? O primeiro rei. Deus escolheu Saul? Escolheu Saul. Tanto é que ele foi ungido. Ele foi ungido. E as pessoas pensam que foi o povo que escolheu. Não, porque antes do povo nem escolher, Deus já tinha mandado Samuel falar com Saul. E aí quando foi, chamou todo o povo de Israel, Saul estava escondido numa mala lá, e não aparecia ele, aí Samuel foi fazendo sorteio por família, sorteio, e caiu na família de Saul, e sorteou e caiu Saul, que estava lá escondido. Quer dizer, Deus escolheu Saul, eles queriam um rei, tudo bem, Saul. Ele foi selecionado, mas eu pergunto para você, ele terminou selecionado? Não. Porque ele não vestiu vestes nupciais, ele começou a fazer as coisas da maneira dele, tudo ele desobedecia. Aí Deus disse uma vez assim para Samuel, Samuel, como você quer, está indo ainda atrás desse cara que eu já rejeitei ele, não quero mais ele não serve. Deus seleciona, querido, ele não serve. Aí vai ungir Davi. E o povo que foi tirado lá do deserto, o povo que saiu do Egito, quase 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas, estavam tudo ali, bonito. Aí Deus dá as leis, porque nem leis eles tinham, eles foram criados como escravos no meio de uma cultura egípcia, cheia de idolatria. Deus diz assim, então vamos começar tudo bonitinho do começo. Primeiro mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Aí Moisés estava descendo do monte 40 dias, o que eles estavam fazendo lá embaixo? Um boi para adorar. Mas Deus ainda teve paciência e falou, vamos lá, né? Esse povo está começando também, então vamos. Moisés também intercedeu, vai aquela coisa. E aí quando Deus pede assim, agora vocês vão entrar na terra prometida que eu dei para vocês. Aí eles vão lá espiar a terra e dizer, tá doido, que entrar lá o quê? Nós somos como gafanhoto, aqueles caras são grandes, nós vamos tomar um pau, não vai dar certo não. Esqueceram do poder de Deus, esqueceram do braço de Deus, esqueceu que o Senhor dos Exércitos estava com eles. Esqueceu até que a nuvem ia com eles. O que Deus falou? 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Morre tudo no deserto. Vão andar 40 anos, eu não quero esse povo. Agora eu não quero, porque Deus quando ele decide, querido, é complicado, hein? Deus tem as suas horas, tá? Aí quando Deus decidiu que não queria mais, não quero mais. Moisés, vai andar 40 anos peregrinando nesse deserto aí, comendo maná, até essa geração morrer. Eu não quero eles pisando na terra prometida, eles vão contaminar aquele lugar. Morreu aquela geração e a geração nova veio, entrou e tomou posse. Então Deus seleciona.
Você pensa que Deus está fazendo o que hoje na terra em relação à sua igreja? Ele está selecionando dentro da sua igreja quem vai e quem não vai. Quem vai entrar no trem e quem não vai. E com Deus não tem jeitinho brasileiro. Já ouviram falar que Deus é brasileiro? Deus não é brasileiro, não. É outra coisa que é brasileiro que a gente sabe, mas Deus não é. Deus não é brasileiro. Deus é Pai de todos os povos. E aqueles que... Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aqueles que obedecem, querido, é selecionado. Amém? Então nós temos que dar uma resposta. Temos que dar uma resposta. Judas andou 3 anos com o Senhor. Foi selecionado? Não. Andou. Não foi selecionado. Você vai lá nas cartas e vai dizer que Demas, Paulo vai falar assim, me abandonou pelo presente século. E quantas pessoas não estão abandonando o Senhor hoje pelo presente século? Ah, cadê o fulano de tal? Isso, botou lá de novo. Abandonou. Não serve. Whitney Houston, que cantava e encantava a igreja. Uma menina de 13, 14 anos, não lembro a idade dela, cantava na igreja e a igreja chorava de tanta unção. Foi selecionada? Não, porque foi dar o seu dom para o inferno, para o diabo, foi cantar para o capeta. Morreu numa banheira, de overdose, caiu lá, não sei que jeito que foi, morreu. Elvis Presley, que compôs aquela música tão conhecida, como é que é? Então minha alma canta a ti, Senhor. Lembra dessa música da harpa antiga? Foi ele que compôs. Quão grande é tu, aquela coisa. Como é que faz com a perna lá assim, né? Quão grande és tu. Oh. Só que aí o que aconteceu? Faltou a costeleta, o Bruno tá deixando ali, né? Bapturai, aí vai. Não foi selecionado, e diz lá no túmulo deles, está escrito assim, Elvis não morreu. Morreu! Pior que morreu! Morreu espiritualmente, morreu no espírito. Porque não foi selecionado, tinha tudo para cantar para o Senhor, para ser um pastor, para ser um homem de Deus, e foi cantar pro diabo. E você acha que quantos hoje, querido, que cantavam na igreja, hoje estão cantando para o diabo lá fora? Eram selecionados, mas eles mesmos se tiraram da seleção. Eles mesmos saíram do time. Não pode. Aí você fala assim, mas isso acontece com quem canta? Não, tem pastor que já se vendeu. Que já caiu nesse rio de dinheiro e prega para cima e para baixo, não para levar o reino, não para levar a palavra, mas para engordar o seu bolso, comprar mais fazenda, comprar mais casas, comprar mais carros. Esse dia tinha um na televisão lá já filmando a sua Ferrari, uma igreja está aí já bombando também. Tem o vídeo dele lá, a Ferrari aqui. Será que Paulo, nos dias de hoje, faria isso, querido? Ele pregando para cima e para baixo, daqui a pouco sim. Ó minha Ferrari aí. Por isso eu estou fazendo a campanha caindo do cavalo. Nós vamos cair, nós vamos comprar a Ferrari. Quer dizer, a Ferrari é um cavalo, né, que tem lá. Nós vamos entrar no cavalo, né? Tá lá com a maior cara de pau. Você acha que um pastor, olha para mim, vocês acham que um pastor precisa de uma Ferrari? De 300 mil, 400 mil? Precisa? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso mancha o evangelho, isso tira a fé das pessoas. Por isso que fica difícil para nós, quando nós vamos falar de Jesus para alguém, o cara já vem tirando um sarro. Oh, mas o cara lá comprou Ferrari. Oh, quanto que paga para entrar na sua igreja? Por causa desses cafajestes, desses idiotas, que não foram mais selecionados, acham que foram. Por isso que Jesus disse assim, naquele dia muitos comparecerão, o dia do juízo. Isso já está falando de quem já estava no inferno. O pastor que morreu foi para o inferno. Aí no dia do juízo ele vem. E aí ele vai questionar. Senhor, tudo bem, mas não foi em teu nome que eu profetizei? Por que você profetizou no meu nome? Não foi no teu nome que eu fiz milagres? Por que você estava fazendo milagres? Com que intenção eram os milagres? O que você estava comendo do milagres? Porque tem gente que tem o dom do milagre. Aí começa a usar para engordar o bolso. Aí Deus vai colocar um telão lá, o Jesus fala, olha lá, lembra da sua Ferrari, olha que coisa linda, né? Então o seu milagre era para isso. O seu milagre era para isso.
afaste de mim que eu não te conheço. Senhor, Senhor, vai falar Senhor, Senhor. Que Senhor? Senhor Mamon? Então, cantores, pastores, o mundo gospel hoje que não anda bem, né? Quem já ouviu aquela musiquinha, não anda bem mesmo. O mundo gospel não anda bem. É contratos milionários com gravadoras para cima e para baixo. Só coisa errada, querido. Só coisa errada. Mas eu creio que na face da terra ainda tem os 7.000 que não se dobraram. Eu creio daqueles que ainda estão levando Deus a sério. Daqueles que querem dizer, Senhor, eu quero a semana que vem vir aqui nesse culto, eu quero estar melhor do que hoje. A semana que vem eu quero estar aqui no culto, mas eu quero comer da tua presença, beber da tua glória, eu não quero nem saber, Senhor. Eu quero mais de ti. É esse que Deus está buscando e selecionando, querido. Está selecionando, e Deus seleciona assim. Quando não serve, Ele diz... Satanás, Lúcifer serviu até o dia que ele não quis tomar o trono de Deus. O dia que ele quis tomar o trono de Deus, Deus fez assim com ele. Vai para a terra, vagabundo. Por isso que a terra ficou sem forma e vazia, porque já existia terra antes. Já andava nela com pedras preciosas. Ele guardava a terra. Se você ler lá, você vai ver que ele era guarda da terra. Aí Deus, pum, nele, ele acabou com a terra. Deus vem e constrói, coloca o homem. Aí ele fala, puxa, o homem é a coroa da criação, vou... E tá essa coisa até hoje aí. E Deus, você acha que Deus rejeita? Deus rejeita. Deus, ele é muito seletivo. Só que ele te dá tudo na sua mão para dar certo. Você não precisa fazer nada. Você vê a parábola dos talentos? Ninguém precisou ganhar dinheiro para fazer algo para dar dinheiro pro dono lá, não sei como é que era surgiu o nome aqui. Pro senhor deles. É o senhor que foi lá, toma 5 talentos para você. Ele deu. Faça alguma coisa com isso aí. Aí pro outro ele diz, não, esse aqui não dá 5, mas 2 ele vai render. Não importa, ele rende. 2, para você 1. Aí de todos, o que estava com 1 fez o quê? Ai, meu Deus do céu. Eu vou enterrar isso aqui, porque senão vai que eu perco. E aí, o que Jesus fala para esse cara que enterrou? Deus é seletivo, servo mau, infiel. Tomou da mão dele o que ele tinha e deu para o outro que tinha. E mandou lá, fala, para o inferno. Deus é seletivo. Deus é seletivo. Lá para cima não sobe ninguém pulguento, não, rabugento, cheio de carrapatos. Não, lá sobe gente santa. Lá não sobe porcos, lá sobe ovelhas. Lá não é chiqueiro, querido. Chiqueiro é aqui embaixo, debaixo da terra. Lá é lugar santo. Então lá é para ovelhas. Verdes pastos verdejantes. Tem tantas pessoas aqui que já passaram. A Beyoncé era metodista, não sei se vocês sabiam. A Britney Spears era da igreja batista. Aí a mamãe foi fazer a besteira de levar ela no... porque a minha filha canta muito bem, essas coisas de mãe. Ai, minha filha, não sei o quê. Ai, estava cantando na igreja, só uma benção. Foi levar num show de talentos mundano. O que aconteceu? Tá aí a Britney Spears. Amarrada aí com os Illuminatis, não consegue sair, porque ela sair, ela vai morrer como morreu Michael Jackson, Whitney Houston e tantos outros que fizeram um pacto com esses caras aí. Entrou numa fria. Então é melhor a gente ficar quietinho na casa de Deus, amém? Vamos usar os nossos talentos para o Senhor. Ele me deu, vou devolver para Ele. Tudo que Deus dá é para você devolver para Ele, viu, querido? Tudo. Se Ele te dá um talento, devolve para Ele. Devolve para Ele. Ah, o Senhor me deu uma canção, eu compus, então canta e devolve para Ele. Ele te dá para você devolver para Ele. Tudo Ele dá para nós, a gente não precisa fazer nada. Mas mesmo assim fica difícil, né? Parece que a coisa não vai. Amém? Então quando Deus se transforma, querido, em ovelha, não vai viver como porco, não. Tem muita gente na casa de Deus que já diz que é ovelha, mas vive como porco. Deus nos transforma, mas somos nós que assumimos a nossa transformação. Ele te transforma, mas você tem que assumir essa transformação e trabalhar em cima dela, se liberar para Deus, para que Deus... Tanta gente amarrada, tanta gente cativa, tanta gente presa, tantas bobeiras, querido. A nível de alma, a nível físico, a nível sentimental... Libera, queridos, solta tudo isso aí, deixa Deus se libertar. Às vezes pensa que libertar é só quem está endemoniado. Não, às vezes a gente não está endemoniado, mas a gente tem áreas da vida da gente cativa, presa, acorrentada. E a gente não vai para lugar nenhum. Vamos nos liberar, vamos parar com essas coisas, vamos nos soltar. E eu quero concluir com você aqui, para que você defina nessa noite como você quer terminar a sua vida. Joio ou trigo, ovelha ou bode. Tudo isso aqui são duas seleções, que está em toda a Bíblia, tem isso aí.
palha ou trigo, convidado ou excluso? O que a gente quer para as nossas vidas? Como a gente quer terminar? Como que a gente quer terminar? Eu sei sua resposta, como você quer terminar. Então, vamos pagar o preço. Amém? Viu? Deus vai te selecionar pela resposta que você vai dar à salvação que Ele te deu. Que resposta você vai dar para a salvação? É isso que Deus quer saber de você. Eu já te dei a salvação, filho. Que resposta você vai dar? A gente vai ser um Elvis, um Whitney Houston, que recebeu a salvação e depois jogou no lixo? O que a gente vai fazer com essa salvação? Agora nós vamos trabalhar a nossa santidade e a nossa separação para com o Senhor. Amém? Quero ler 3 passagens rapidinho com você. Que se o negócio mudasse lá, eu até... Põe aí para mim... É que chama no ícone do Windows, aquele quadradinho. Isso, aperta o quadradinho do Windows aí. Aí, beleza. Tá aqui, ó. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então é seleção. Para com os que caíram, severidade. Deus é severo ou não é? É. Mas para contigo a bondade de Deus. E aí vem, se nela permaneceres. Aí ele completa, de outra sorte também tu será cortado. De outra sorte, tu também será cortado. Para você bondade, mas toma cuidado, para não ser cortado. Por isso que Jesus disse que a machado está ao pé da árvore, né? Na raiz da árvore. Não serviu, não deu fruto, o que o cara faz? O que o dono A árvore está lá só enchendo o saco, tomando espaço, e não dá fruto nenhum. O que ele faz com a árvore? Ele vai lá e corta, não dá dando fruto. Jeremias 29, 13, não pus ali, mas vou ler para você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Eu errei. E o último, Mateus 13, 45. Vai lá, Bruno, eu pulei aí, para a gente encerrar. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura, olha o que ele procura? Boas pérolas. Pérolas ruins ele vai querer? Não, ele só quer boas. E quando ele encontra, ele faz de tudo para conquistar. E para comprar aquela pérola. Vamos ser boas pérolas, queridos. Pedras preciosas do Senhor. Nós estamos num processo de seleção. E ainda estamos no mundo dos vivos e podemos ser reclusos a qualquer momento se nós não nos firmarmos no Senhor. O Senhor tem sempre o seu tempo de misericórdia e de paciência. O povo que ele escolheu e tirou do Egito, chegou uma hora que a paciência dele não deu mais, diz, vai morrer tudo no deserto. Então Deus tem o seu tempo. Eu sei que aqui ninguém está nesse pé, né, de estar tanto tempo ofendendo a Deus, mas eu estou levando essa palavra para que isso fique na nossa mente e que nunca nós chegamos a um ponto de, sabe, se afastar e viver aquela vida morna. Vai passando o tempo, vai chegar uma hora, não tem o que fazer, querido. Então Deus tem o seu tempo. Ele no momento nos quer com Ele, nos aceitou, do jeito que a gente veio. Você percebe que Deus é tão misericordioso que quando Ele seleciona do jeito que está. Está podre, está feio, é traficante, é prostituta, não importa. Ele pega do jeito que está. Aí vem. Mas quando vem e Ele vem habitar, Ele não aceita que você continue mais o mesmo. Por isso que está uma briga hoje. Até universal, né? Nós aceitamos gay aqui, o outro aceitamos. O problema não é aceitar, todo mundo aceita. Eu quero saber o que você vai fazer com eles depois. Vai continuar batendo na costa, desculpa, viu, amor? Na costa, falando, é isso aí, filho, continua assim. Vai procurando os barbados, continua assim que você vai bem. O problema não é aceitar. Nós não podemos ter preconceito de ninguém, se Deus não tem, quem sou eu, né? Vem do jeito que está, com o pecado que está, com os vícios que está. Mas depois que entregou a vida para Ele e disse, tu és meu Senhor, querido, não tem mais essa não. Tem que ter mudança agora, meu querido, eu quero santificação. Já botei o meu espírito dentro de você. Ele te capacita, então agora você não tem mais desculpa. Quando você estava lá e não tinha o meu espírito, você não tinha como mudar, mas agora você tem, seu nome está escrito no livro da vida. E aí? O que você vai fazer com isso agora? Agora que resposta você vai dar? A resposta que você der é o que vai dizer se você está selecionado para morar no céu ou não. Amém? Eu creio que todos aqui estão no caminho. Eu creio que todos estão. Se alguém aqui está com alguma falha nessa noite, foi o dia de Deus falar com você.
e que o Espírito possa te fortalecer e te chacoalhar e dizer, vamos acordar. Levanta, como é que é? Levanta tu que dormes? Não. E Cristo te iluminará? Levanta tu que dormes. É isso que nós precisamos. Deitado eternamente em berço esplêndido não serve para nós. Não serve. Nós somos aqueles que estavam no vale dos ossos secos, em que Deus deu uma forma para nós, nos colocou pele e ossos, nos fez vivo e colocou espírito em nós, e disse que ali se formou um grande exército. E quem está no exército não está para brincar, tá ou não está? Você vai lá no exército dos Estados Unidos, você acha que aqueles caras estão de brincadeira lá? Comendo raiz de árvore, treinando, levantando cedo, fazendo tudo que tem que fazer lá. Você acha que é para brincar que eles estão fazendo? Ai, que delícia, vamos lá brincar de ser soldado. Não! Está sempre ali pronto, porque a hora que chamar para a guerra, nós estamos lá para morrer. Nós morremos pela nossa pátria. Alguém tem que ir lá defender. E Jesus é o que está fazendo, é o que está perguntando hoje para a igreja. Minha igreja, vocês estão aí para morrer? O que vocês estão fazendo? Estão para viver? Estão para morrer? Estão aí para pregar o evangelho? Estão aí para viver? Estão aí para mostrar a santidade? Estão aí para mostrar que eu sou Deus poderoso que transforma? É isso que Deus quer saber de nós. Estamos num processo de seleção. Não esqueça disso. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos.